Precisamos enfrentar uma realidade dura que muitos de nós temos evitado. Fomos enganados. Este mundo, sob a influência do inimigo, nos fez acreditar que a vida terrena é tudo o que importa. Desde o momento em que nascemos, somos bombardeados com mensagens que enfatizam o sucesso mundano e o ganho material. Somos ensinados a ir para a escola, conseguir um bom emprego, comprar uma casa, encontrar o amor e acumular riquezas. Embora essas coisas não sejam ruins em si, a ênfase exagerada nelas muitas vezes nos cega para as verdades mais profundas da nossa existência. A Bíblia nos alerta sobre o enganador, Satanás, descrito como o Deus deste mundo e o príncipe do poder do ar. Esses títulos não são apenas palavras, eles revelam a extensão da influência de Satanás sobre este mundo. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso, Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. Ele tem um grau significativo de controle e usa esse poder para enganar as massas. Seu maior engano é nos convencer de que esta vida é tudo o que importa, que nosso foco principal deve ser nas preocupações terrenas e no sucesso material. Essa mentira infiltrou até mesmo nossas igrejas. Muitas pregações hoje se concentram em como Deus pode melhorar nossas vidas terrenas, como Ele pode nos dar vitórias, mais dinheiro, carros melhores, casas maiores ou um cônjuge. Embora Deus se preocupe com nossas necessidades terrenas, a ênfase exagerada nesses assuntos nos distrai do que realmente importa. Passamos 99% do nosso tempo de oração pedindo coisas relacionadas a esta vida porque fomos enganados. Mas permita-me ser direto. No seu leito de morte, o que realmente importará? Quando você estiver diante do fim da sua jornada terrena, não estará pedindo um carro novo, uma casa maior ou mais dinheiro no banco. Você não estará preocupado com seu emprego ou seu status social. Em vez disso, seus pensamentos e orações se voltarão para o estado da sua alma. Você se perguntará: estou salvo? Estou em paz com Deus? Essa é a verdade nua e crua sobre este mundo. Satanás nos enganou, fazendo-nos priorizar o temporário em vez do eterno. O evangelho da prosperidade propagou ainda mais essa mentira, fazendo-nos acreditar que podemos ter todas as riquezas do mundo e tudo de Deus ao mesmo tempo. Mas Deus não é um Papai Noel. Não está aqui para satisfazer todos os nossos desejos materiais. O que mais importa é a nossa salvação. Imagine-se no seu leito de morte. Você encontrará consolo no fato de ter uma Ferrari na garagem, uma bolsa Prada, uma casa de 5 quartos ou milhões no banco? Não. Nesse momento, a única coisa que importará é se você está salvo. A acumulação de riqueza e status perderá toda a importância diante do destino eterno da sua alma. Você estará pensando: Deus, eu só quero estar bem com você. Satanás glamorizou os empresários e o sucesso mundano a tal ponto que até mesmo nossos jovens aspiram ser como Elon Musk ou Jeff Bezos. Precisamos alcançar um ponto de maturidade cristã, onde nossas orações sejam preenchidas com gratidão pela nossa salvação, onde o mais importante para nós não sejam as bênçãos materiais que recebemos, mas o fato de que somos salvos pela graça de Deus. Este mundo tem mentido para você, convencendo-o a focar no aqui e agora, mas devemos fixar nossos olhos na eternidade. A verdade é que esta vida é passageira. Tiago 4,14.
nos lembra que nossa vida é como uma neblina que aparece por um pouco e depois desaparece. Estamos aqui por um breve tempo e depois enfrentamos a eternidade. O que importará naquele momento não são os bens que acumulamos ou o status que alcançamos, mas nosso relacionamento com Deus. Jesus mesmo nos advertiu sobre isso em Mateus 6:19-21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Nosso foco deve estar em acumular tesouros no céu, não em acumular riquezas e posses aqui na terra. Isso não significa que devemos negligenciar nossas responsabilidades ou que não podemos desfrutar das bênçãos que Deus nos dá, mas significa que devemos manter nossas prioridades corretas. Nossa preocupação principal deve ser nossa saúde espiritual e nosso relacionamento com Deus. Tudo o mais deve ser secundário. Vamos considerar a quantidade de tempo que o americano médio gasta nas redes sociais. Isso nos ajudará a entender a extensão do engano e como ele permeia nossas vidas diárias. As estatísticas são impressionantes. O americano médio passa mais de 2 horas por dia nas plataformas de mídia social, o que equivale a mais de 700 horas por ano dedicadas a rolar, curtir, comentar e compartilhar. Vamos analisar isso mais a fundo para ver onde esse tempo é gasto. O Facebook continua sendo uma das plataformas mais populares, com seu vasto leque de recursos e um fluxo interminável de atualizações. Os usuários gastam cerca de 30 minutos por dia na plataforma, o que se soma a aproximadamente 182,5 horas por ano por usuário. Esse investimento significativo de tempo geralmente gira em torno de interações com conteúdo que enfatiza o sucesso material, realizações pessoais e preocupações mundanas. O Instagram, com sua interface visualmente atraente e o fascínio dos influenciadores, comanda em média 29 minutos por dia de seus usuários. Isso significa que, a cada ano, uma pessoa gasta cerca de 176 horas no Instagram, absorvendo imagens e vídeos que frequentemente glamorizam um estilo de vida focado em aparências e posses. Embora o WhatsApp seja principalmente um aplicativo de mensagens, ele também desempenha um papel em como alocamos nosso tempo. O usuário médio passa cerca de 28 minutos por dia no WhatsApp, totalizando 170 horas anualmente. Aqui também, as conversas frequentemente se concentram em questões temporárias e mundanas. Portanto, precisamos redirecionar nosso tempo e energia para o que é realmente importante: nosso relacionamento com Deus e nossa preparação para a eternidade. Precisamos enfrentar uma realidade dura que muitos de nós têm evitado. Fomos enganados. Este mundo, sob o domínio do inimigo, nos iludiu a acreditar que esta vida terrena é tudo o que importa. Desde o momento em que nascemos, somos bombardeados com mensagens que enfatizam a importância do sucesso mundano e da conquista material. Nos dizem para irmos à escola, conseguirmos um bom emprego, comprarmos uma casa, nos apaixonarmos e acumularmos riquezas. Embora essas coisas não sejam más em si mesmas, o foco exagerado nelas muitas vezes nos cega para as verdades mais profundas de nossa existência. A Bíblia nos alerta sobre o enganador, Satanás, que é descrito como o Deus deste mundo e o príncipe do poder do ar. Esses títulos não são apenas palavras, eles revelam a extensão da influência de Satanás sobre este mundo. Ele exerce um controle significativo e usa isso para enganar as massas.
Seu maior engano é nos convencer de que esta vida é tudo o que importa e que nosso foco principal deve ser nas preocupações terrenas e no sucesso material. Essa mentira infiltrou até mesmo nossas igrejas. Muitos sermões hoje focam em como Deus pode melhorar nossas vidas aqui na Terra, como Ele pode nos dar avanços, mais dinheiro, carros melhores, casas maiores ou um cônjuge. Embora Deus se importe com nossas necessidades terrenas, o excesso de ênfase nessas preocupações nos distrai do que realmente importa. Passamos 99% do nosso tempo de oração pedindo coisas relacionadas a esta vida porque fomos enganados. Mas permita-me ser direto, em seu leito de morte, o que realmente importará. Quando você estiver diante do fim de sua jornada terrena, você não estará orando por um carro novo, uma casa maior ou mais dinheiro na sua conta bancária. Você não estará preocupado com seu emprego ou seu status social. Em vez disso, seus pensamentos e orações se voltarão para o estado de sua alma. Você se perguntará: estou salvo? Estou em paz com Deus? Essa é a verdade crua sobre este mundo. Satanás nos enganou, fazendo-nos priorizar o temporário sobre o eterno. O evangelho da prosperidade tem propagado ainda mais essa mentira, fazendo-nos acreditar que podemos ter todas as riquezas do mundo e, ao mesmo tempo, ter Deus. Mas Deus não é Papai Noel. Ele não está aqui para satisfazer todos os nossos desejos materiais. O que mais importa é a nossa salvação. Imagine-se em seu leito de morte. Você encontrará conforto no fato de ter uma Ferrari na garagem, uma bolsa Prada, uma casa de 5 quartos ou milhões no banco? Não. Naquele momento, a única coisa que importará é se você está salvo. A acumulação de riquezas e status empalidecerá em comparação com o destino eterno de sua alma. Você estará pensando: Deus, eu só quero estar certo contigo. Satanás glorificou empresários e o sucesso mundano a tal ponto que até nossos jovens aspiram ser como Elon Musk ou Jeff Bezos. Precisamos alcançar um ponto de maturidade cristã em que nossas orações sejam cheias de gratidão pela nossa salvação, onde a coisa mais importante para nós não sejam as bênçãos materiais que recebemos, mas o fato de sermos salvos pela graça de Deus. Este mundo mentiu para você, convencendo-o a focar no aqui e agora, mas devemos fixar nossos olhos na eternidade. A verdade é que esta vida é passageira. Tiago 4,14 nos lembra que nossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Estamos aqui por um curto tempo e então enfrentaremos a eternidade. O que importará naquele momento não são as posses que acumulamos ou o status que alcançamos, mas nosso relacionamento com Deus. Jesus mesmo nos advertiu sobre isso em Mateus 6:19-21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destruem e onde ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Nosso foco deve estar em acumular tesouros no céu, não em acumular riquezas e posses aqui na terra. Isso não significa que devemos negligenciar nossas responsabilidades ou que não podemos desfrutar das bênçãos que Deus nos dá, mas significa que devemos manter nossas prioridades corretas. Nossa principal preocupação deve ser nossa saúde espiritual e nosso relacionamento com Deus. Todo o resto deve ser secundário. Vamos considerar a quantidade de tempo que o americano médio passa nas redes sociais. Isso nos ajudará a entender a extensão do engano e como ele permeia nossas vidas diárias. As estatísticas são impressionantes. O americano médio passa mais de 2 horas por dia em plataformas de redes sociais. Isso equivale a mais de 700 horas por ano, dedicadas a rolar, curtir, comentar e compartilhar.
Vamos desmembrar isso ainda mais para ver onde esse tempo é gasto. Facebook continua sendo uma das plataformas mais populares, com sua vasta gama de recursos e um fluxo interminável de atualizações. Os usuários passam cerca de 30 minutos diários na plataforma, o que soma aproximadamente 182,5 horas por ano por usuário. Esse investimento significativo de tempo muitas vezes gira em torno de se envolver com conteúdo que enfatiza o sucesso material, conquistas pessoais e preocupações mundanas. O Instagram, com sua interface visualmente atraente e o apelo dos influenciadores, comanda em média 29 minutos por dia dos seus usuários. Isso significa que, a cada ano, uma pessoa passa cerca de 176 horas no Instagram, absorvendo imagens e vídeos que frequentemente glorificam um estilo de vida focado em aparências e posses. O WhatsApp, embora seja principalmente um aplicativo de mensagens, também desempenha um papel em como alocamos nosso tempo. O usuário médio gasta cerca de 28 minutos por dia no WhatsApp, totalizando 170 horas anualmente. Aqui também, as conversas frequentemente se concentram em nossas preocupações e desejos terrenos imediatos. O X, anteriormente conhecido como Twitter, com suas atualizações rápidas e notícias em tempo real, captura cerca de 31 minutos do dia de um americano, levando a cerca de 189 horas por ano. Embora essa plataforma seja útil para se manter informado, ela também nos bombardeia com informações e opiniões que mantêm nosso foco firmemente no mundo presente. Quando consideramos esses números, torna-se claro quanto de nossas vidas é consumido por essas plataformas. Elas são projetadas para nos manter engajados, para nos fazer priorizar o aqui e agora, muitas vezes às custas de nosso bem-estar espiritual. Isso é um testemunho do poder da mentira que nos foi vendida, que esta vida e os aspectos materiais dela são o que realmente importam. Imagine redirecionar mesmo uma fração desse tempo para o nosso crescimento espiritual e para o fortalecimento do nosso relacionamento com Deus. Que diferença isso faria? Irmãos e irmãs, reconheçam a mentira pelo que ela é e recuperem seu tempo. Foquem no que realmente importa, sua salvação e seu relacionamento com Deus. Satanás moldou a cultura deste mundo para ser incessante. O mundo é moldado para que pessoas como você e eu estejamos sempre ocupadas. O mundo é moldado para que estejamos cada vez mais distraídos. Isso está acontecendo com você? Espero que não. Você está se tornando ocupado demais para Deus? Espero que não. Você está focado mais no aqui e agora do que na eternidade? Você está distraído pelas preocupações deste mundo? Espero que não. O diabo mudou sua mente para se concentrar nas coisas da terra e não nas coisas eternas? Espero que não. Como cristãos, não podemos permitir que nos conformemos à cultura deste mundo. A cultura deste mundo é toda sobre hoje e esta vida. Satanás é altamente habilidoso na arte da distração. Talvez seja a arma mais sutil e surpreendente em seu arsenal, projetada para atrair os cristãos para longe de sua fé. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, as distrações estão se tornando cada vez mais onipresentes em nossa sociedade, com uma variedade de diversões simples e conteúdo de mídia incessante. Satanás habilmente redireciona nossa atenção de Jesus para as preocupações passageiras deste mundo. Essa estratégia de desvio explora nossas interações diárias e a mídia que consumimos, incentivando um foco no materialismo, nos desejos pessoais e nas questões contemporâneas que podem dominar nossos pensamentos e tempo. Essas distrações podem ser tão envolventes e persistentes que diminuem nossa consciência espiritual e reduzem nosso tempo para oração,
leitura da Palavra de Deus e outras práticas que fortalecem nosso relacionamento com Cristo. Eu acredito firmemente que você pode ser distraído até o inferno. Sei que isso não é fácil de ouvir, mas quem te disse que você tem tempo? Quem te disse que você tem tempo nesta terra? Responda à pergunta: quem te disse que você tem tempo? Por favor, responda esta única pergunta: quem te disse que você tem tempo? Você tem uma vida, apenas uma vida. E se você só tem uma vida, por que desperdiçá-la? Sua eternidade está chegando. Por que você não está se preparando para isso? Não importa qual carro você dirige, em que casa você mora, que roupas você veste ou quantos seguidores você tem no Instagram. Daqui a 100 anos, a única coisa que importa é onde você vai passar a eternidade. Portanto, pare de se distrair e comece a se concentrar em sua eternidade. As almas são eternas e é fundamental lembrar que, embora não seja intrinsecamente errado cuidar do nosso bem-estar físico, isso não deve acontecer em detrimento do cuidado com o nosso espírito. A saúde espiritual é tão importante quanto a física e precisamos equilibrar as nossas buscas materiais com as nossas necessidades espirituais. Devemos garantir que nossa maior atenção e esforços estejam alinhados com o que realmente importa sob uma perspectiva eterna. As mídias sociais e os telefones celulares têm o seu valor. Eles são maravilhosos, permitindo-nos manter contato com nossos entes queridos, mesmo que vivam em outro estado ou até mesmo em outro continente. Graças à tecnologia, posso conversar com todos os meus netos, e isso é realmente fantástico. No entanto, apesar de todas essas vantagens, os telefones celulares podem se tornar uma distração. Eu não uso redes sociais, mas meus filhos e netos usam e me contam como elas fazem parte do dia a dia deles. Qual é a última coisa que você faz antes de dormir? E a primeira coisa que faz ao acordar? Para muitas pessoas, é olhar o telefone ou rolar o feed das redes sociais. Será que essas coisas se tornaram distrações que te afastam de olhar para Jesus? Este mundo está repleto de distrações, tantas coisas que querem nos afastar do Senhor. Imagine como seria diferente o seu relacionamento com Deus se você passasse 50% do tempo que gasta nas redes sociais em oração ou lendo a palavra de Deus aos pés de Jesus. Como sua vida seria transformada? Seu coração bate por Jesus Cristo, seus olhos estão voltados para o Senhor, porque essa é a vida cristã. Ela começa e termina olhando para Jesus, mas entre o início e o fim da vida cristã, há milhares de distrações tentando roubar nossa atenção e amor por Cristo. O tempo médio que uma pessoa passa nas redes sociais é de 2 horas por dia. E ainda encontramos tempo para assistir TV ou nossos serviços de streaming favoritos. As distrações são reais. Eu não estou dizendo para nunca mais assistir seus programas de TV ou usar suas redes sociais preferidas, mas quero te fazer uma pergunta. Você perdeu o seu amor por Cristo? Para alguns de nós, precisamos admitir que não estamos vivendo vidas que mostrem que Jesus Cristo é nosso primeiro amor. Precisamos ser honestos. Esta é uma mensagem difícil de ouvir, mas é para o nosso próprio bem. Nos últimos dias, a Bíblia nos alerta que algo nos afastaria do amor por Deus. Em 2 Timóteo 3,4, disse que as pessoas seriam mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. O prazer pode ser uma distração perigosa. Há prazer na fornicação, no adultério, na imoralidade sexual, na disseminação da discórdia, na vingança, nas drogas, no álcool e em muitos outros pecados deste mundo. No entanto, deixe-me ler um versículo para você. 1 Timóteo 5,6 diz que aquela que vive em prazer, embora viva, está morta. O prazer do pecado nunca dura. Ele é enganoso porque nunca é duradouro. Há pessoas que decidem levar a sério sua relação com Deus, mas logo aparecem distrações em suas vidas, como um homem ou mulher por quem se interessam e que os desviam do caminho.
Quando colocamos os desejos do nosso corpo físico acima das demandas do Espírito de Deus, estamos seguindo a religião do prazer. A Bíblia estabelece que as demandas do Espírito são contrárias aos apetites da carne. Se escolhemos obedecer e nos submeter ao Espírito de Deus, devemos sujeitar nossos corpos, pois não podemos satisfazer os desejos da carne e agradar a Deus ao mesmo tempo. Quando damos mais importância às nossas vontades carnais e seus desejos desenfreados, estamos praticando a religião do prazer. De fato, 1 Timóteo 5,6 afirma que aquela que vive em prazer está morta, embora viva. O termo prazer, segundo essa passagem, é interpretado como luxo excessivo, ser voluptuoso ou estar em falta. Antes de Paulo mencionar isso a Timóteo, ele estava falando sobre como as verdadeiras viúvas deveriam viver uma vida de total consagração a Deus. Depois, ele afirmou que qualquer mulher que se entrega à perversão sexual está morta enquanto vive. Isso não exclui os homens. Qualquer homem também que se entrega à luxúria e à religião do prazer está morto enquanto vive. O prazer é uma distração, e nos últimos dias, mais e mais pessoas serão desviadas por prazeres pecaminosos. Como crentes, devemos continuamente olhar para Jesus e afastar qualquer distração, afastar qualquer coisa que tente desviar nosso olhar daquele a quem amamos. Precisamos priorizar Deus. Há tantas distrações nesta vida. Para alguns, a distração é o dinheiro. Para outros, são os esportes. E para outros, é a própria aparência no espelho. Precisamos focar no que realmente importa e não desperdiçar nossas vidas em coisas que não têm valor eterno. O mundo foi moldado por Satanás para ser incessante, para que pessoas como eu e você estejam sempre ocupadas. O mundo foi moldado para que estejamos cada vez mais distraídos. Isso está acontecendo com você? Espero que não. Você está se tornando muito ocupado para Deus? Espero que não. Você está mais focado no aqui e agora e não na eternidade? Está distraído com as preocupações deste mundo? Espero que não. O diabo tem desviado sua mente para as coisas da terra e não para as coisas eternas? Espero que não. Como cristãos, não podemos permitir que nos conformemos à cultura deste mundo. A cultura deste mundo é toda sobre o presente e esta vida. A crença de que estamos vivendo nos últimos tempos é uma perspectiva compartilhada por muitos cristãos que veem a profecia bíblica como algo literal e em desenvolvimento em tempo real. A urgência e as evidências são convincentes, e aqui estão 4 razões significativas pelas quais podemos estar, de fato, nos últimos tempos. A 4ª razão é a mais significativa e evidente. A primeira razão é a construção do terceiro templo. A construção do terceiro templo é um elemento crucial na profecia dos últimos tempos. O terceiro templo refere-se à reconstrução profetizada do templo sagrado em Jerusalém. O primeiro templo, construído por Salomão, e o segundo templo, reconstruído após o exílio na Babilônia, foram centrais para a adoração judaica até sua destruição. O esperado terceiro templo é acreditado por muitos como desempenhando um papel crucial nos últimos tempos, conforme mencionado em várias passagens bíblicas. A importância do terceiro templo é destacada em profecias encontradas em Daniel 9:27, Mateus 24:15 e 2. Tessalonicenses 2:4, que descrevem o anticristo cometendo a abominação da desolação, exaltando-se como Deus dentro do templo. Este ato é um evento-chave que sinaliza o fim dos tempos. Nos últimos anos, houve um esforço concentrado para a preparação deste templo. O Instituto do Templo, uma organização judaica dedicada à reconstrução do templo, fez progressos significativos.
Eles criaram plantas operacionais e confeccionaram objetos rituais necessários, incluindo uma menorá feita de 43 quilos de ouro puro e diversos vasos de cobre, ouro e prata. Além disso, vestes sacerdotais foram produzidas e houve um esforço substancial para treinar sacerdotes, Kohanim, para o futuro serviço no templo. Este treinamento inclui a realização de cerimônias do templo usando vasos rituais e a construção de um altar portátil que pode ser rapidamente montado no monte do templo quando o momento for apropriado. O impulso para a construção do terceiro templo está ganhando força, e sua conclusão seria um cumprimento monumental da profecia dos tempos finais. O simples fato de que essas preparações estão ocorrendo indica um alinhamento significativo com as previsões bíblicas, levando muitos a acreditarem que realmente estamos nos aproximando dos últimos dias. As atividades do Instituto do Templo não são apenas simbólicas. Elas são passos concretos em direção ao cumprimento de profecias aguardadas por milênios. Esse senso de urgência é palpável entre aqueles que acompanham de perto esses desenvolvimentos. A antecipação é ainda mais alimentada pelo crescente interesse e apoio de diversos grupos cristãos ao redor do mundo. Muitos cristãos evangélicos veem a reconstrução do templo como um precursor crucial para a segunda vinda de Cristo. Essa crença tem levado a um apoio financeiro e político significativo aos esforços de reconstrução do templo. A convergência de fatores religiosos, políticos e sociais torna a construção do terceiro templo não apenas um sonho distante, mas uma realidade iminente. Razão 2. O cenário está preparado para o anticristo. Os desenvolvimentos tecnológicos e sociais do nosso tempo estão criando o ambiente perfeito para o surgimento do anticristo, conforme descrito em Apocalipse 13. Este personagem é profetizado para exercer um poder e controle sem precedentes, algo que os avanços modernos tornam cada vez mais plausível. Nosso mundo nunca esteve tão interconectado, um fato destacado pelo recente apagão global de TI causado pelo CrowdStrike. Este incidente demonstrou o quanto nossos sistemas são frágeis e interconectados, com interrupções que se espalharam por vários setores em todo o mundo. Esse nível de interconectividade abre caminho para que uma figura como o Anticristo exerça controle global quase instantaneamente. Além disso, a pressão por identidades digitais e moedas digitais em vários países é vista como um precursor do tipo de controle que o Anticristo terá. No Reino Unido, por exemplo, recentes anúncios no discurso do rei destacaram a intenção do governo de introduzir identidades digitais. Esses avanços sugerem uma mudança em direção a um sistema onde a identidade de um indivíduo e suas transações financeiras podem ser monitoradas e controladas centralmente. Em tal mundo, a vigilância penetrante vai muito além da mera identificação e rastreamento financeiro. Cada aspecto da vida diária está sob escrutínio, desde o momento em que alguém acorda até a hora em que vai dormir. Dispositivos inteligentes e casas gravam conversas e movimentos, garantindo que nenhuma ação passe despercebida. Espaços públicos estão equipados com sistemas avançados de reconhecimento facial, tornando a anonimidade virtualmente impossível. A rede de transporte é projetada para rastrear cada jornada, seja de carro, trem ou até a pé, usando uma rede de câmeras e sensores. O desenvolvimento e a integração de tecnologias como inteligência artificial, blockchain e sistemas biométricos estão acelerando a um ritmo sem precedentes. Essas tecnologias oferecem tanto conveniência quanto controle, facilitando para governos e corporações rastrear e influenciar o comportamento dos indivíduos.
A mudança global em direção à sociedade sem dinheiro e moedas digitais é outro fator crítico. Com as moedas digitais, cada transação pode ser monitorada e regulamentada, fornecendo uma ferramenta perfeita para o anticristo controlar a economia global. O conceito de um governo global unificado já não é uma ideia distante, mas uma realidade viável, dada a atual conjuntura política. Organizações internacionais como as Nações Unidas e o Fórum Econômico Mundial estão defendendo uma maior cooperação e governança global. A ideia de um líder global que possa resolver crises mundiais e trazer paz e estabilidade é cada vez mais atraente para muitos em um mundo cheio de turbulências e incertezas. Quando o anticristo chegar, ele não precisará de décadas para estabelecer seu domínio, pois a infraestrutura já está em funcionamento. A era digital, com sua ênfase na vigilância e controle de dados, oferece o cenário perfeito para o cumprimento dessas advertências proféticas. A prontidão e a rapidez com que o sistema global está preparado são, para muitos, um claro indicador de que estamos vivendo nos tempos finais. À medida que as condições descritas na Bíblia para a ascensão do anticristo estão sendo cumpridas diante dos nossos olhos. A recente pandemia também mostrou o quão rapidamente a governança global pode se formar. A implementação rápida de lockdowns e restrições de viagem demonstrou como os governos podem exercer um controle extensivo sobre suas populações. A disposição das pessoas para cumprir essas medidas, muitas vezes em nome da segurança e da proteção, ilustra como um cenário semelhante poderia se desenrolar sob o governo do anticristo. A infraestrutura para vigilância em massa e controle, como aplicativos de rastreamento de contato e passaportes digitais de saúde, já foi estabelecida, preparando o terreno para a ascensão do anticristo ao poder. Razão 3. O mal agora é considerado bom e a questão do programação preditiva. A mudança nos valores da sociedade e o papel da mídia nessa transformação são outro forte indicador dos tempos finais. Tradicionalmente, o que era considerado mal agora é muitas vezes retratado como algo bom. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Um exemplo marcante é a série Harry Potter, onde o herói é um feiticeiro. Historicamente, a feitiçaria e a bruxaria eram condenadas como más e evitadas. No entanto, a introdução de Harry Potter normalizou essas práticas para uma geração de crianças que começaram a lançar feitiços e fingir voar em vassouras. Da mesma forma, programas como Buffy, a Caça-Vampiros e Crepúsculo retratam vampiros, tradicionalmente vistos como malignos, como heróis. A série de TV Lucifer leva isso ainda mais longe ao retratar o próprio diabo como um personagem simpático. Essa inversão de valores morais se estende além do entretenimento. É uma tendência generalizada, onde as virtudes tradicionais são ridicularizadas e os vícios são glorificados. Por exemplo, o sexo antes do casamento, antes visto com desaprovação, agora é comum, contribuindo para o aumento da imoralidade sexual. Essa mudança é evidente nas taxas crescentes de divórcio e na prevalência do adultério, exemplificado por sites como Ashley Madison, projetados para facilitar a infidelidade. Vivemos em uma era onde o pecado é conveniente e acessível, com apenas um clique ou deslizar de dedo. A mídia desempenha um papel significativo nessa transformação, moldando percepções e atitudes sobre o que é considerado certo e errado. A normalização de comportamentos e estilos de vida que antes eram considerados imorais é evidente em várias plataformas de mídia. Música popular, filmes e programas de TV frequentemente glorificam o uso de drogas, a promiscuidade e a violência, apresentando-os como aceitáveis ou até desejáveis.
Essa mudança não é apenas um reflexo das normas sociais em mudança, mas é vista por muitos como uma tentativa deliberada de minar os valores morais tradicionais e dessensibilizar a sociedade ao pecado. A programação preditiva é outro aspecto significativo dessa mudança. Essa teoria postula que a mídia de massa é usada para preparar o público para eventos futuros. Embora controversa, existem exemplos convincentes que dão crédito a essa teoria. Por exemplo, o filme da Netflix Leave the World Behind, produzido por Barack e Michelle Obama, retrata um cenário assustadoramente semelhante aos eventos do mundo real. O filme apresenta um misterioso apagão que leva ao colapso social, espelhando o caos visto durante a recente falha global de TI causada por um mau funcionamento na atualização de software. Isso levou muitos a questionarem se tais representações na mídia são meramente entretenimento ou uma forma sutil de preparar o público para eventos futuros. A programação preditiva, portanto, serve como uma ferramenta para normalizar o extraordinário, fazendo com que o impensável pareça plausível e até inevitável. Ao familiarizar o público com esses cenários, reduz-se a resistência quando esses eventos ocorrem na vida real, levando muitos a acreditar que estamos sendo sutilmente preparados para o cumprimento das profecias dos tempos finais. Além disso, o aumento dos temas distópicos na cultura popular, como aqueles encontrados em Jogos Vorazes, Black Mirror e Westworld, frequentemente retratam regimes autoritários e colapsos sociais. Essas narrativas, embora fictícias, moldam a percepção pública e criam um senso de inevitabilidade em relação a tais cenários. Isso, por sua vez, pode tornar as pessoas mais receptivas ao aumento do controle e vigilância do governo, vendo-os como necessários para manter a ordem e a segurança em um mundo cada vez mais caótico. Medidas para prevenir o caos. Razão número 4. A grande apostasia. Em 2 Tessalonicenses 2:3, o apóstolo Paulo escreve: "Ninguém de modo algum vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição." A expressão apostasia é traduzida do grego antigo apostasia, que sugere uma rebelião ou um afastamento. Este termo tem gerado um grande debate entre os estudiosos da Bíblia. Alguns interpretam isso como uma grande apostasia entre aqueles que antes seguiam a Deus, enquanto outros veem como uma rebelião mundial contra a autoridade divina. Eu, pessoalmente, acredito que Paulo pode ter considerado ambas as perspectivas. Estamos testemunhando ambos os fenômenos em nosso mundo atual. Estamos presenciando um declínio sem precedentes na adesão cristã e nos valores morais cristãos. As estatísticas revelam uma tendência preocupante. A frequência às igrejas está despencando, especialmente entre as gerações mais jovens. Uma pesquisa recente da Gallup indica que, nos Estados Unidos, a filiação à igreja caiu abaixo de 50% pela primeira vez em 8 décadas. Segundo o Pew Research, apenas cerca de 45% dos adultos no Zilewa dizem que frequentam serviços religiosos algumas vezes por ano ou com mais frequência, enquanto surpreendentes 30% relatam que nunca vão à igreja. Esse declínio na observância religiosa é um sinal claro da grande apostasia que Paulo previu. Nossa sociedade, outrora enraizada em valores judaico-cristãos, está se tornando cada vez mais secular. Olhemos para nossa nação. Costumávamos orar nas escolas, mas essa prática foi abandonada. Manifestações públicas de fé, muitas vezes, são recebidas com hostilidade ou indiferença. Esse afastamento do engajamento espiritual não é apenas uma mudança cultural, mas um indicador profético significativo. Nossa nação tem rejeitado a Bíblia,
o próprio livro que nos adverte sobre o anticristo e a marca da besta. Mais e mais pessoas estão descartando a Bíblia como irrelevante ou ultrapassada, deixando-as desinformadas e despreparadas para a decepção espiritual que está por vir. À medida que a nação se distancia cada vez mais das verdades bíblicas, torna-se cada vez mais suscetível às mentiras do anticristo. Sem a orientação moral e espiritual das Escrituras, as pessoas estão mais propensas a serem enganadas por falsos ensinamentos e pelo fascínio de um líder carismático que promete paz e prosperidade. A Bíblia fornece advertências claras sobre as táticas do anticristo e a marca da besta. Mas essas advertências são ignoradas ou ridicularizadas por uma sociedade que já não valoriza ou compreende a profecia bíblica. Essa ignorância espiritual cria o cenário perfeito para um engano generalizado quando o anticristo aparecer, oferecendo soluções para os problemas do mundo. Muitos serão facilmente influenciados porque lhes falta o discernimento que vem do conhecimento da palavra de Deus. A decadência moral e a rejeição dos princípios bíblicos em nossa nação criam um terreno fértil para que as mentiras do anticristo criem raízes. À medida que as pessoas buscam respostas e sentido em um mundo caótico, elas se voltarão para qualquer um que ofereça esperança, mesmo que isso as afaste ainda mais da verdade. A urgência de retornar aos princípios bíblicos não pode ser subestimada. Como crentes, devemos permanecer firmes em nossa fé, espalhar o Evangelho e educar os outros sobre as advertências proféticas na Bíblia. Apenas enraizando-nos na palavra de Deus, podemos resistir ao engano do anticristo e permanecer firmes nesses tempos finais. A erosão da fé não está limitada aos Estados Unidos. Globalmente, países com raízes cristãs historicamente fortes estão experimentando declínios semelhantes. Na Europa, a frequência às igrejas está em níveis recordes de baixa, com países como Suécia, França e Reino Unido relatando que menos de 10% de suas populações frequentam a igreja regularmente. A situação em outras partes do mundo reflete uma tendência mais ampla em direção ao secularismo e ao afastamento das práticas religiosas tradicionais. A revelação do homem do pecado. A segunda parte de 2 Tessalonicenses 2:3 foca em um evento profético crítico. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Antes que a grande tribulação possa ser identificada com certeza, uma pessoa específica, conhecida como o homem do pecado ou o anticristo, deve ser revelada. Esta figura é central para a profecia dos últimos tempos e representa o ápice da rebelião humana contra Deus. O termo homem do pecado destaca a personificação do mal e da iniquidade pelo anticristo. Ele se oporá a Deus e se exaltará acima de tudo o que é adorado. Embora o anticristo ainda não tenha sido revelado, a Bíblia indica que sua aparição marcará o início do fim. Ao longo dos anos, muitos especularam sobre a identidade do anticristo, com figuras como Donald Trump, Barack Obama e Elon Musk frequentemente mencionadas. Outros candidatos teorizados incluem líderes políticos como Vladimir Putin, figuras religiosas como o Papa e empresários influentes como Bill Gates. Apesar dessas especulações, a verdadeira identidade do anticristo permanece desconhecida. Ele pode já estar no palco mundial ou ainda pode emergir. No entanto, quando ele for revelado, sua identidade será inconfundível. A Bíblia fornece sinais claros de sua vinda. Ele realizará sinais e prodígios, enganará muitos e estabelecerá um reino global de terror e opressão. A urgência dessa profecia não pode ser exagerada. A ascensão do anticristo sinalizará o iminente fim da história humana como a conhecemos. Sua revelação inaugurará um período de tribulação sem precedentes, descrito no livro do Apocalipse como um tempo de grande angústia e sofrimento.
Aqueles que não estiverem preparados para esse tempo serão pegos de surpresa, enfrentando todo o peso da tirania do anticristo. O mundo moderno, com seus avanços tecnológicos e crescente centralização do poder, fornece o ambiente perfeito para a ascensão do anticristo. Identidades digitais, sistemas de vigilância e a interconectividade global tornam possível que um indivíduo exerça controle sobre todo o planeta. O impulso por moedas digitais e sociedades sem dinheiro se alinha com a profecia bíblica de um sistema onde ninguém pode comprar ou vender sem a marca da besta. Governos em todo o mundo implementaram lockdowns, restrições de viagem e mandatos de saúde, muitas vezes com pouca resistência do público. Essa conformidade estabelece um precedente de quão rapidamente e efetivamente o anticristo poderia estabelecer seu domínio. A infraestrutura para vigilância em massa e controle já está em vigor, pronta para ser explorada por uma figura de maldade sem precedentes. A Bíblia nos adverte a sermos vigilantes e discernir nesses tempos. Como crentes, devemos permanecer firmes em nossa fé, reconhecendo os sinais dos tempos e nos preparando para os desafios que virão. O aparecimento do anticristo será um momento decisivo na história, separando aqueles que são fiéis a Deus daqueles que são enganados pelo mundo.